Bom dia para você ligado no nosso Morning Call aqui do TH Invest. Hoje, quarta-feira, 31 de julho de 2024. Você vai ficar muito bem informado hoje sobre todas as informações da economia, da política e tudo que afeta os seus investimentos. Vamos começar com os destaques do dia, né? As informações desse Morning Call de hoje. Governo detalha contenção de gastos. Ministério da Saúde terá maior corte. Já já a gente traz em detalhes todas essas informações. WEG lucra 1,44 bilhão no segundo trimestre, alta anual de 5,4%. Bolsas da Ásia fecham em alta após BOJ elevar juros com destaque para ações de chips. Também temos Banco Central do Japão eleva novamente taxa de juros e prevê novos aumentos. Ibovespa caiu 0,64% no último fechamento. Cotação do dólar teve leve queda no último fechamento e fechando, a média de preço do boi gordo subiu no último fechamento. Então são esses os destaques do nosso Morning Call desta quarta-feira. Antes de seguirmos trazendo em detalhes todas essas informações, peço para você deixar seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você ser avisado sempre que nós lançarmos um vídeo novo e nos acompanhe aqui no TH Invest, certo? Então vamos com as primeiras informações, começando com a média do preço do boi gordo, que subiu no último fechamento. A cotação da arroba do boi gordo subiu 0,11% e é negociada a R$ 232,60 no estado de São Paulo. Apesar disso, os especialistas do CPEA-USP afirmam que o preço da carne bovina tiveram pequenas quedas de preços nos últimos dias. Os valores da carne bovina costumam perder força na segunda quinzena de cada mês. Já os preços do frango se mantiveram estáveis. O frango congelado e o resfriado custam R$ 7,25, né, R$ 7,25 em atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado. O suíno vivo apenas obteve leve alta de preços em São Paulo a R$ 7,40 o quilo. Nos demais estados monitorados, o preço varia entre R$ 7,15 no Rio Grande do Sul e R$ 7,97 em Minas Gerais. Para a carcaça suína especial, o preço do quilo é de R$ 11,70 em queda de preço em atacado de São Paulo. As informações são do CPEA. Agora, passando para a cotação do dólar, né, que teve leve queda no último fechamento. No último fechamento, o dólar se desvalorizou levemente no Brasil em 0,07% e está cotado a R$ 5,61. A desvalorização do euro foi superior em 0,13% e custa R$ 6,07. As cotações são da companhia Morningstar. Os investidores seguem no aguardo dos novos patamares das taxas de juros no Brasil, Estados Unidos e Japão, a serem divulgados pelo Banco Central de cada país hoje, quarta-feira. A expectativa é que o Fed, o Banco Central americano, mantenha sua taxa entre 5,25% e 5,50%. No Brasil, é provável que a estabilidade também ocorra para a Selic a 10,5% ao ano. Já no Japão, há uma especulação de aumento da sua taxa, o que tem causado a valorização do iene. Inclusive, eu vou trazer já já o que foi decidido lá no Japão. No cenário doméstico, a presidência da República reafirmou seu compromisso fiscal em divulgação de propaganda em rede nacional. Os investidores também repercutem a divulgação da projeção do IPCA pelo Boletim Focus. O índice, que mede a inflação brasileira, teve projeção de crescimento para 2024 a 4,10%. A alta foi acompanhada de elevação do Produto Interno Bruto, o PIB, pelos analistas a 2,19%. Esta é a quarta semana de elevação do indicador. O Boletim Focus é divulgado pelo Banco Central do Brasil, o BACEN. E trazendo agora o índice Bovespa, né? Ibovespa caiu 0,64% no último fechamento.
O índice da Bolsa de Valores brasileira caiu 0,64% e está cotado a 126.139 pontos. Quase todas as ações mais negociadas obtiveram queda, com exceção da Usiminas, que subiram 4,65%. As maiores quedas ficaram com Vale, Lojas Americanas e Ambev, que caíram 2,20%, 1,60% e 1,50%. Já a maior alta do dia ficou com as ações das empresas Metal Frio, que subiu 44,45%, as ações da Santanense e Nordon Indústrias Metalúrgicas subiram 10,10% e 9,30%. O volume negociado no último fechamento reduziu a 17,6 bilhões de reais. Os dados referentes às bolsas de valores brasileiras podem ser consultados através da B3. Então, são essas as informações do fechamento de ontem. Agora, como eu antecipei, vamos trazer aqui a decisão do BC do Japão. Banco Central do Japão eleva novamente a taxa de juros e prevê novos aumentos. O BOJ elevou sua taxa de juros de referência para cerca de 0,25% de sua faixa anterior, de 0,1%, e anunciou detalhes do plano para reduzir seu programa de compra de títulos. Então vamos com a informação do site Infomoney. O Banco do Japão, BOJ, elevou sua taxa de juros de referência para cerca de 0,25% de sua faixa anterior, de 0,1%, e anunciou detalhes do plano para reduzir seu programa de compra de títulos. A nova taxa é a mais alta desde 2008. A decisão veio apenas 4 meses depois que o BC elevou sua taxa básica acima de zero pela primeira vez em 17 anos. Segundo o comunicado que seguiu a decisão, se as projeções apresentadas no relatório de perspectivas de julho for concretizada, o BOJ deve continuar a aumentar a taxa de juros e ajustará o grau de acomodação monetária. O BOJ disse ainda que espera que as taxas de juros reais permaneçam significativamente negativas no país, que as, abre aspas, condições financeiras acomodatícias continuarão a dar suporte firme à atividade econômica, fecha aspas. O BC do Japão prevê que o núcleo da taxa de inflação, que exclui os preços dos alimentos frescos, chegará a 2,5% até o final do ano fiscal de 2024 e as, abre aspas, cerca de 2%, fecha aspas, para os anos fiscais de 2025 e 2026. O Banco do Japão comunicou ainda que reduzirá as compras mensais de títulos do governo japonês para cerca de 3 trilhões de ienes, 19,64 bilhões de dólares por mês no trimestre de janeiro a março de 26. Em março, o banco havia anunciado que as compras de títulos totalizaram cerca de 6 trilhões de ienes por mês. E por falar em Banco Central do Japão, essa elevação também afetou as bolsas da Ásia como um todo. Vamos trazer os detalhes então. Bolsas da Ásia fecham em alta após BOJ elevar juros, com destaque para as ações de chips. As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira em meio ao bom desempenho de ações de chips após decisão do Banco do Japão de elevar juros e à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos. O índice japonês Nikkei subiu 1,49% em Tóquio, 39.101,82 pontos em um possível movimento de busca por ações baratas após o BOJ aumentar seus juros pela segunda vez em 5 meses e reduzir as compras de títulos do governo, conhecidos como os JGBs. A Tokyo Electron foi destaque positivo, com salto de 7,41%, após relatos de que a empresa japonesa não será afetada por futura regra dos Estados Unidos que visa restringir exportações de equipamentos de semicondutores para a China. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 2,01% em Hong Kong a 17.344,60 pontos. E o sul-coreano KOSPI subiu 1,19% em Seul a 2.770,69 pontos, com ganhos liderados pela gigante de chips,
Samsung Electronics, mais 3,58%, que divulgou sólido balanço trimestral, enquanto a TAIEX destoou em Taiwan, encerrando o pregão com leve baixa de 0,11% a 22.199,35 pontos. Na China continental, os mercados tiveram forte desempenho, impulsionados por ações de corretoras e seguradoras, apesar da falta de estímulo imediato da última reunião do Politburo e de PMIs fracos de manufatura e serviços. O Xangai avançou 2,06% a 2.938,75 pontos e o menos abrangente, o Shenzhen Composto, saltou 3,29% a 1.610,78 pontos. Após a decisão do BOJ, as atenções vão se voltar para o anúncio de política monetária do Fed. A previsão é que o Banco Central dos Estados Unidos deixe de seus juros inalterados mais uma vez, mas prepare o terreno para uma redução inicial das taxas em setembro. Na Oceania, a bolsa australiana fechou em nível recorde após dados domésticos de inflação em linha com as expectativas aliviarem temores sobre possíveis aumentos do juro básico local. S&P ASX 200 subiu 1,75%, assegurando o maior ganho diário desde novembro de 2022, ao patamar inédito de 8.092,30 pontos. Essas são as informações diretamente da Dow Jones Newsletters. Bom, agora vamos trazer as notícias locais, né, notícias brasileiras. A WEG lucrou 1,44 bilhão de reais no segundo trimestre, uma alta anual de 5,4%. Vamos então com os detalhes. A fabricante de motores elétricos WEG teve lucro líquido de 1,44 bilhão no segundo trimestre, crescimento de 5,4% sobre o resultado de um ano antes, com avanço de receita e no retorno sobre o capital investido. O balanço foi divulgado um dia depois que o Conselho de Administração da WEG aprovou dividendos intermediários relativos aos resultados do primeiro semestre de 786,9 milhões de reais. A multinacional brasileira, cujos produtos equipam desde veículos e fábricas geradores de energia eólica, teve resultado operacional medido pelo lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização EBITDA de 2,12 bilhões de reais, alta de 15,7% na comparação anual. A companhia, que no segundo trimestre passou a consolidar os números de sua maior aquisição, a norte-americana Regal Rexnord, teve receita líquida de 9,27 bilhões de reais de abril ao final de junho, crescimento de 13,5% sobre o mesmo período de 2023. Abre aspas. No Brasil, o bom desempenho dos equipamentos de ciclo longo contribuiu para o crescimento da receita, principalmente na área de geração, transmissão e distribuição de energia, com destaque para os projetos de transmissão e distribuição e geração de energia eólica, fecha aspas, afirmou a WEG no balanço. A empresa afirmou que nos equipamentos de ciclo curto, que costumam ser menores e mais padronizados, a demanda continua saudável para os negócios de redutores, automação e motores comerciais e appliance. Abre aspas. Por outro lado, apesar do crescimento dos volumes vendidos, a receita de geração solar distribuída apresentou redução quando comparada com o mesmo período do ano passado, fecha aspas, afirmou a empresa. O retorno sobre o capital investido atingiu 37,4%, crescimento de 3 pontos percentuais e redução de 1,5 ponto percentual ante os primeiros 3 meses do ano. E, para a gente fechar, vamos com política, governo, contenção de gastos. É isso, pelo menos é o que o governo está afirmando. O governo detalha contenção de gastos. O Ministério da Saúde terá maior corte de 4,4 bilhões de reais. Essas são as informações da CNN. Vamos lá então com os detalhes. O governo divulgou nesta terça-feira o detalhamento da contenção de gastos anunciada pelo governo no início da última semana. No total, o valor chega a 15 bilhões de reais no orçamento federal.
Cerca de 11,2 bilhões de reais em gastos foram bloqueados e 3,8 bilhões contingenciados. Conforme publicado em edição extra do Diário Oficial da União, o ministério mais afetado pelo corte será o da Saúde, que terá contenção de 4,419 bilhões de reais. Desse total, 998 milhões de reais foram contingenciados e 3,42 bilhões bloqueados. O Ministério das Cidades aparece como o segundo maior valor de contenção, chegando a 2,133 bilhões de reais. Os ministérios os ministérios do Transporte e da Educação aparecem em seguida com 1,5 e 1,2 bilhão de reais, respectivamente. O bloqueio de despesas discricionárias ocorre quando as despesas obrigatórias ultrapassam o teto previsto pelo arcabouço fiscal, que é de 70% do crescimento da receita acima da inflação. Já o contingenciamento ocorre quando existe descasamento entre as receitas e as despesas previstas para o ano e o débito ultrapassa as receitas, comprometendo a meta fiscal do governo. Na última sexta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que a contenção alcançaria todos os ministérios. Na fala, Costa ainda apontou que o governo avalia como compensar despesas e renúncias. Além disso, o novo PAC perde cerca de 4,5 bi, é o que foi informado. O valor equivale a quase um terço do total dos 15 bilhões de reais que passará por bloqueio ou contingenciamento por determinação da equipe econômica. Então são essas as informações que eu tinha para trazer para você neste Morning Call desta quarta-feira, 31 de julho de 2024. Quero, para encerrar, pedir para você novamente: curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações para você ser avisado sempre que nós lançarmos um vídeo novo e não perca, porque amanhã temos mais informações para você. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!